Boa tarde a todos. Que Jesus possa nos fortalecer, nos abençoar e que a gente consiga, em comunhão aqui de pensamentos e de sentimentos, entender um pouquinho sobre o tema. A gente está aqui ao lado do nosso amigo Enio. No primeiro momento eu vou falar um pouquinho. Posteriormente, ele também vai trazer a mensagem. E a gente vai deixar também aberto para que vocês possam aproveitar, fazer perguntas. E se tiver, obviamente, ao nosso alcance, a gente vai trazer reflexões também em cima desses questionamentos. E eu tenho percebido, a gente vai vivendo o evento, a gente também tem oportunidade de assistir palestras, de aprender com outros irmãos, de ouvir vocês também nos bastidores. E o que eu tenho percebido é que tem se falado muito da figura do apóstolo Paulo de Tarso. Afinal de contas, o tema é uma fala de Paulo que não está apenas registrada no livro Paulo e Estevão, mas também em Atos dos Apóstolos, mas ao mesmo tempo, estudando o próprio livro Paulo e Estevão, lá no prefácio da obra, a gente vai ter uma frase de Emmanuel que sempre me chamou muito a atenção, que ele nos diz que sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. E a gente tem falado pouco sobre Estevão, Eu acho que foi mencionado em alguns momentos, e aí eu tinha uma palestra totalmente planejada para falar sobre algumas passagens do Evangelho que reporta a fé, mas eu vou tentar fazer uma relação com a vida de Estevão, porque o próprio Emmanuel, ele traz uma definição sobre fé a partir da observação que ele tem da vida de Estevão. Vejam que lindo isso, Emmanuel observando a conduta de vida de Estevão até o momento em que ele, preso, encarcerado, vai para as chamadas galeras romanas e ali, testemunhando a fé, Emmanuel traz uma definição de fé a partir de Estevão. Antes de falar dessa definição, eu gostaria só de trazer também uma reflexão que o próprio Chico Xavier, em um momento, trouxe sobre Estevão, porque um amigo de Chico perguntou a ele quais eram os 4 espíritos mais evoluídos, quais eram os espíritos mais evoluídos que vieram ajudar Jesus, encarnando também na Terra, no tempo que Jesus veio. E o Chico então vai citar 4 nomes. Maria de Nazaré, acho que a gente não tem dúvida disso, não é surpresa para ninguém Maria estar nesse meio. Isabel, prima de Maria e mãe de João Batista. O próprio João Batista, que Cristo afirma no capítulo 11 do Evangelho de Mateus: dos nascidos de mulher, João é o maior. João Batista, que foi o último dos profetas. João Batista, que recebeu também a missão de Jesus, como aquele homem que era conhecido pela verdade, de um dia colaborar com a vinda do Consolador prometido, conforme também está constado nos Evangelhos. E ele cita um 4º nome, que é Estevão. Então vejam só, na visão de Chico Xavier, e que na verdade é uma visão de um intérprete da espiritualidade superior, a gente tem esses 4 espíritos sendo os mais evoluídos que vieram contribuir com a obra de Jesus Cristo naquele tempo que Jesus encarnou na Terra. E um desses, obviamente, Estevão. Então vocês percebem que a gente também reflete pouco na vida de Estevão, pelo grau de importância e de espiritualidade que ele tem, Pouco se comenta sobre ele. E o que, obviamente, não vai ter como a gente trazer tantos detalhes da vida dele, mas o que sempre me chamou a atenção é que eu gostaria muito de conseguir decorar as coisas. E eu não conseguia decorar as bem-aventuranças. E meu sonho era fazer uma palestra sobre as bem-aventuranças. Queria muito fazer, mas como é que fala de todas as virtudes na ordem certa, Porque tem a virtude, tem uma promessa, tem uma ordem também ali, principalmente quando Mateus descreve as bem-aventuranças, tem toda uma didática, E eu tentava gravar. E aí eu fiz um teste nas primeiras palestras minhas, licença, Enio. Eu pegava um papelzinho, como esse aqui, e anotavam as coisas. Não é o caso de Enio, que pegou o papel e anotou, porque no meu caso, o que eu fazia? Quando eu pegava o papel para ler, eu tremia demais.
E como o papel é sensível, qualquer tremidinha que a gente dá, todo mundo vê. E o povo ficava muito aflito em me ver tremendo tanto, não é? Então eu sempre fiquei muito nervoso para falar, tá, gente? Sempre muito nervoso. E aí eu falei, olha, não tem como anotar as bem-aventuranças no papel, porque na hora que eu for pegar para falar, eu vou tremer demais. E eu nunca consegui fazer em slide, porque quando eu vou fazer palestra, eu tenho labirintite, eu tenho uma crise de labirintite. Então imagina só, olhar para o computador, ler, olhar para lá e rodar tudo, né? E eu pensei, eu tenho que decorar, mas como é que eu vou decorar? Eu lembrei de uma professora que eu tive, e ela dizia que para a gente conseguir decorar alguma coisa, a gente tem que associar uma imagem, a uma imagem. Então, o que eu comecei a entender? Que se eu contasse pequenas histórias, eu poderia associar cada cena da história a uma bem-aventurança. Aí eu ia decorar as bem-aventuranças na ordem. E aí qual que foi a ideia que eu tive? Não é? Ideia não, né? É intuição, porque é muito difícil brotar da gente isso, né? Eu pensei assim, olha, eu vou ler o Paulo Estevão, que é um livro que eu gosto, e toda vez que eu identificar na ordem certinha as bem-aventuranças, eu vou pegar aquela historinha e vou contar. Então eu vou falar do livro Paulo Estevão relacionando as bem-aventuranças, não é? E assim eu fui fazer. E eu imaginei que eu teria que realmente ler o livro todo para pegar bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, e assim sucessivamente. E qual foi a minha surpresa nesse processo? A vida de Estevão é as bem-aventuranças na ordem exata. Detalhe, antes dele conhecer o Evangelho aqui na Terra. Que espírito era esse? Que viveu, ele não falava das bem-aventuranças. Cada provação da vida ou cada situação que Emmanuel apresenta, a postura que ele tem é a vivência de uma das bem-aventuranças na ordem exata. Até ele conhecer o Evangelho na casa do caminho. Que espírito é esse, hein? Porque o Evangelho, meus amigos, não é de Jesus. O Evangelho é de Deus. O Evangelho não é um livro. Não é um livro. O Evangelho é um verbo divino. O Evangelho são leis universais que regem não apenas a vida no planeta Terra, mas todas as esferas. E espíritos crísticos, espíritos puros como Jesus, têm o acesso cristalino a essas leis e vêm como governadores vivê-las para a gente poder aprender. E aí evangelistas registram isso em livros, como foi o caso aqui na Terra, da vida do nosso Cristo, para a gente ter acesso. Então, se são leis universais, espíritos muito evoluídos têm acesso a essas leis antes de reencarnar na Terra. Por isso que Estevão conseguiu viver o Evangelho antes de conhecer o livro de Mateus, que Pedro presenteou ele na casa do caminho. Começa lá pela apresentação de Estevão. Quando o papai dele volta do centro da cidade de Corinto, depois de apanhar 2 vezes, lembram dessa história no Paulo Estevão? E o pai chega ali e ele já ouve a voz do filho, que cantava um hino de exaltação à natureza, agradecendo a fartura que a terra proporcionava. Ele que tinha acabado de ser espancado 2 vezes, humilhado, aquele homem que já havia perdido a esposa, que já havia sido preso injustamente pela perseguição dos romanos, ouve a voz do filho e começa a se sentir confortado. E aí Emmanuel vai descrever esse espírito, Gesiel e Estevão, pela primeira vez. E a descrição de Emmanuel já é impactante. Porque vejam só o que ele diz. Naquela hora, conforme programa por ele mesmo traçado, Gesiel arava a terra, preparando-a para as primeiras semeaduras. Logo no início, quando ele fala naquela hora, conforme programa por ele mesmo estabelecido, a gente percebe que Emmanuel traz uma mensagem espiritual. Porque ele quis dizer assim, olha, eu estou apresentando Gesiel e Estevão para vocês, mas conforme ele mesmo programou antes de reencarnar, ele está arando a terra do coração para as primeiras semeaduras que ele dará em prol do Evangelho. Era algo espiritual, muito mais do que aquela cena material de um homem trabalhando no campo. Embora esse movimento do homem do campo, naquele tempo, representava simplicidade. Por isso que Gabriel escolhe os pastores do campo para anunciar a eles que o Senhor, que o Cristo havia nascido. Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito.
Bem-aventurados os pobres de espírito. Então a Emmanuel faz essa analogia, essa conexão da simplicidade de Gesiel para apresentar ele já com essa primeira virtude. Porque sem humildade a gente não consegue alcançar nenhuma outra virtude. Nenhuma outra. No segundo momento, a gente vai ver a primeira ação de Gesiel. Primeiro ele é apresentado nessa simbologia dos pastores do campo, representando a humildade, e agora a primeira atitude dele, depois de encontrar o pai extremamente machucado, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, porque ele questionava a própria religião, ele vacilava na fé entre olho por olho, dente por dente, e o não matarás, que Moisés recomendou. E ali naquele conflito espiritual, psíquico, emocional, aquela dor física que Emmanuel muito bem descreve, a barba branca ficou tingida de sangue. Ele não fala nada com o pai dele. Ele ouve os lamentos do pai. A primeira atitude dele foi ouvir o pai. E às vezes a gente encontra pessoas chorando no nosso caminho, em desequilíbrio psíquico, emocional, com dores físicas. E aí o que a gente faz? A gente quer arrumar um monte de palavra para confortar o coração daquela pessoa. E às vezes, ou quase sempre, ela só precisa ser ouvida. Ela só precisa ser acolhida. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então ali, pelo simples fato de ouvir o pai, ele já estava confortando o coração do genitor. E na nossa vida, as nossas lágrimas serão enxutas na mesma proporção que a gente estiver disposto a enxugar as lágrimas daqueles que cruzam o nosso caminho. O pai falava em revolta. O pai falava que ele estava sendo injustiçado, que não estava legal, que ele ia atrás dos romanos no dia seguinte. E aí Gesiel vai pronunciar as primeiras palavras articuladas, que são apenas duas. Coragem, pai. E coragem significa agir com coerência, agir com coração. Coerência e coração. Mente e sentimento em equilíbrio. Coragem, meu pai. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Porque coragem não é contrário de medo. O contrário de medo é ser destemido. E o destemido pode se tornar até um suicídio indireto. O destemido pode criar vícios com a droga, com o álcool. Não tem limite. O destemido vai ser infiel no relacionamento conjugal. O destemido vai exceder as horas de trabalho e vai se ausentar do lar e não vai ter tempo para os filhos, não é? Às vezes o medo é muito importante também na nossa vida, para controlar os nossos impulsos inferiores. Agora, coragem não tem nada a ver com ser contrário ao medo, agir com coerência e com coração. Então, com a coragem, a gente aprende a ser manso. Então, a pessoa que consegue tirar uma arma ou agredir alguém fisicamente com palavras, não é um corajoso, é um destemido. Porque o corajoso, ele está em equilíbrio da mente e do sentimento. Coragem, meu pai, disse Gesiel, representando essa terceira bem-aventurança. Como a gente não tem tempo, mas a história, e Paulo Estevão, acredito que todos vocês leram, nos narra que o pai, de fato, ele quer de todas as formas e Gesiel percebe que não tinha mais argumento contra o pai, e ele respeitava muito o pai. Então ele propõe o pai ler uma mensagem do Velho Testamento. Porque o pai falava em injustiça. Quando nós não temos as respostas da vida e os ganhos, as recompensas que a gente espera nessa existência, a gente se revolta contra Deus e acha que Deus é injusto. E aí o pai aceitou ler a mensagem do Velho Testamento, que eram os livros sagrados que ele tinha, mas o pai falou, eu vou escolher a mensagem, porque certamente Gesiel sabia aqueles pergaminhos ali, onde estava cada profeta, cada mensagem, e ele não queria que o filho escolhesse, com medo da mensagem. Então ele mesmo escolhe Provérbios de Salomão, que diz o seguinte, filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor. Deus repreende o filho que ama, assim como o pai ao filho que quer bem.
Então, Emmanuel falou que depois que ele leu essa mensagem, ele ficou branco, porque viu que a mensagem era para ele. E Gesiel ficou feliz, porque ali falava da verdadeira justiça de Deus. Ele não ia se sentir injustiçado. E sabem o que Josedebe, pai de Gesiel, disse? Reconheço que os profetas me alertam, mas mesmo assim eu vou lá amanhã que eu quero minhas terras de volta. E quantas vezes a gente não faz isso no culto do lar, não é? Vê uma mensagem que é para nós e a gente fala, tá vendo? Saiu para você. Quantas vezes a gente aqui na frente, que a gente observa a reação de todo mundo, não é? A gente acaba observando, estando aqui na frente. Tem um casal, não é, Enio? E aí você está falando uma coisa, o casal está cutucando o outro assim, ó. Ah lá, é para você, não é? Nunca é para a gente. E às vezes, quando a gente faz sozinho e vê uma mensagem que incomoda, a gente começa a pensar assim, deve ter algum espírito aqui que está precisando ouvir isso. Porque nunca somos nós, não é? Às vezes é até o espírito. Muito cuidado. Às vezes, quase sempre, a mensagem é para a gente, não é? E ali então ele se revolta, vai reclamar, perde o pouco que tinha. 3 dias para sair de casa. Não é isso que acontece com o pai de Gesiel? Foi reclamar com os romanos, foi pior. Quando ele volta, ele coloca fogo, porque dentro também do judaísmo, fogo tinha aquela representação de justiça, e ele se achava injustiçado. E aí, a próxima bem-aventurança, a 4ª, fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E ele não percebeu que a mensagem mostrava isso, inspirado por Gesiel, que vivia essa mensagem, essa bem-aventurança, entendendo a justiça de Deus se cumprindo em uma injustiça aos olhos do mundo. E assim também acontece conosco constantemente. Ele coloca fogo na propriedade, o que Gesiel faz? Vai ajudar a apagar o fogo do vizinho. E aí muita gente deve pensar, eu também, se meu vizinho tiver com a casa pegando fogo, eu vou ser o primeiro a ajudar, não é? Mas lembrando que aquele vizinho ali era o romano, que alguns anos antes prendeu o próprio Josedebe, roubou quase tudo que a família tinha. Emmanuel fala que a mãe era uma mulher com um coração tão sensível que ela desencarnou com aquela perseguição. Então ele foi responsável pela morte da mãe dele. E ele estava arriscando a própria vida, porque teve servos que morreram naquele incêndio, para poder apaziguar o incêndio do vizinho. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Só quem tem misericórdia consegue amar aqueles excluídos. Consegue amar até aqueles que nos faz mal. Porque senão a gente só enxuga a lágrima. A gente só faz um gesto caritativo. Agora, misericórdia é servir aquele público que ninguém quer servir. Isso é agir com misericórdia. E a misericórdia é muito complicado. É muito difícil. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de fazer caridade com morador em situação de rua, principalmente os usuários de crack, com as nossas irmãs que se prostituem, com alcoólatras. Por isso, eu já ouvi muito, viu? Em especial, essa frase eu ouvi demais. Rafael, eu posso ajudar de qualquer jeito, mas no presídio eu não vou não. E olha a justificativa, eu sou médium, e quando eu entro num ambiente desse eu passo mal. Então o médium precisa se tratar, porque ninguém faz o bem e passa mal. É desequilíbrio do médium. Quanto mais evoluído o espírito é, mais nas zonas umbralinas ele quer trabalhar, mais perto ele quer estar dos sofredores. Isso é misericórdia. E Estevão, Gesiel, exercia essa misericórdia recomendada nas bem-aventuranças. Altino ontem citou o local que a gente visitou em Corinto, onde era a prisão que aquela família foi presa, encarcerada, depois desse incêndio, e a gente ficou tentando imaginar onde era a janelinha, não é, Altino? A janelinha que Estevão observava as estrelas, que ele coloca a irmã perto do coração, representando sentimento, e ele aponta, né? O Emmanuel fala que ele aponta e fala, lá, naquela pátria luminosa e distante, a nossa mãezinha está ao lado de Deus, olhando por nós. E ele começa a falar que acreditava na imortalidade. Emmanuel fala que ele aperta mais ainda a irmãzinha perto do coração e fala mais ou menos assim, eu creio no Messias Redentor. Ele virá reestabelecer todas as coisas,
dará paz aos tristes, levantará os oprimidos, tomará com amor todos aqueles que padecem de sofrimento da alma, porque ele ensinará as verdadeiras veredas do amor, da justiça, da caridade e do perdão. Quem sabe, Abigail, o Salvador já está entre nós? Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura terrena. Gente, inspiração pura. O cara teoricamente não conhecia Jesus aqui na terra, mas conhecia no mundo espiritual. Ele conseguia sentir o que Jesus faria, como por exemplo Isaías sentiu, escrevendo seu livro em especial no capítulo 53, quando ele consegue fazer um resumo da vinda desse Salvador sem que o conhecesse. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Só um homem com um coração tão puro como Gesiel conseguia enxergar as leis de Deus como ele enxergava. O pai morreu no dia seguinte, na frente dele, no espetáculo público. Ele também foi açoitado, foi separado da irmã, que era um grande amor na sua vida. Inclusive o próprio Paulo ficou com ciúme daquele amor entre os irmãos. Mais de uma vez Paulo se sentiu incomodado com o amor de Gesiel, Estevão e Abigail. E naquela galera romana, naquela embarcação, que os escravos não sobreviviam mais que 4 meses, tamanho esforço que eles faziam remando em alto mar. Emmanuel fala que pela primeira vez foi um ambiente pacificado. Muitos escravos eram jogados ao mar, antes mesmo de terminar a jornada. Porque se rebelavam, queria agredir os senhores romanos e para não dar muita confusão, jogava ele ao mar. Quando qualquer um queria se revoltar, Gesiel tinha uma boa palavra, tinha uma boa postura. Ele estava ali como obediente, mas ao mesmo tempo equilibrando o ambiente, harmonizando. E aí a gente lembra da última virtude das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando encerra essa vivência de Gesiel, de todas as virtudes da bem-aventurança, Emmanuel fala que aquele homem, aquele jovem, carregava a fé como uma auréola divina, daqueles que sabem verdadeiramente agir e esperar. Vejam que linda definição de fé de Emmanuel, a partir do testemunho de Estevão, das bem-aventuranças, antes que ele encontrasse o evangelho escrito. Estevão carregava a fé como uma auréola divina, dos que sabem verdadeiramente agir e esperar. Das diversas definições de fé, ditas por Jesus, trazidas por Kardec, refletidas por Chico Xavier, pelo tema desse presente MIEP, Senhor, que queres que eu faça? E pela iluminação espiritual de Estevão na vida de Paulo, eu preferi separar essa definição: agir e esperar. O silêncio de Deus muitas vezes dói, mas o silêncio de Deus é terapêutico para quem age no bem. O silêncio de Deus incomoda, machuca para quem espera de braços cruzados a misericórdia divina se fazer em sua vida. Mas Estevão, ele carregava essa auréola divina, porque ele agia e esperava conforme os ensinos do Evangelho. E para finalizar nossa reflexão, a gente não pode esquecer daquele momento glorioso da história do cristianismo, quando Estevão chega como um moribundo na casa do caminho, uma enfermidade tão grave ou mais grave do que a própria lepra. Tiago fala que a casa estava muito cheia, e chega então Simão Pedro, a rocha do Cristo, e fala: ele vai entrar, porque o Cristo a quem sirvo nos recomendou que acolhêssemos todos os filhos no sofrimento. Pedro agiu, esperou em torno de 15, 20 dias, ficou impressionado, porque mesmo nos delírios da febre, aquele jovem Gesiel pronunciava passagens do Velho Testamento, das Escrituras Sagradas, em especial o livro de Isaías. Eu desconfio, quem sou eu para afirmar? Eu desconfio que era um processo de animismo, onde o espírito tem acesso à própria bagagem espiritual.
Por isso que ele tinha tanta propriedade para falar de Jesus, para falar de Isaías. Se Isaías fosse o guia espiritual de Estevão, que é uma boa hipótese, o contato de Estevão não ia ser direto com Jesus como era no mundo espiritual. Ele ia ser intermediado por Isaías. E o homem tinha contato direto com Jesus. Direto. Ele era o intermediário entre Jesus e Paulo. Mas aqui é só uma hipótese. Pedro ficou admirado. Meu filho, de que tribo israelense você é? Você conhece demais. Por que você estuda tanto Isaías? E ele naquela humildade, não. Ele não ia falar assim, sou Isaías, que também isso não importa. Não é? Eu sou da tribo de Issacar, eu estudo todos os livros da revelação da vida, de Moisés, dos profetas, mas Isaías eu realmente tenho um carinho especial pelas promessas que ele faz da vinda do Salvador. Pedro então sorri e fala, mas você não sabia? O Salvador já veio. Ele o quê? Emmanuel fala que ele dá um salto da cadeira. O que você está me falando? Sim, o profeta Nazareno já veio e nos trouxe a mensagem de Deus para todos os séculos. Ele vai lá dentro da casa do caminho e volta com um livro escrito por Levi ou Mateus. E Emmanuel fala que Gesiel não leu, devorou o livro. E a gente fala assim, culto é uma vez por semana em casa. Jesus é uma vez por semana. Jesus tem que estar no lar todo dia. Hoje a gente não precisa esperar como esse povo esperou. Jesus é realidade. Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. E não há na história da humanidade nenhum personagem capaz de substituir Jesus em nossas vidas. E ele então fala com Pedro, Gesiel, revelaste-me a luz do mundo. Presinto ter encontrado aqui as chaves que irão desvendar todos os enigmas da raça humana. Eu preciso meditar com mais calma. Aí Emmanuel faz um comentário. Que ele lendo, devorando o Evangelho, quando ele chegou no capítulo 5 de Mateus, ele se ajoelha e começa a chorar compulsivamente, percebendo que tudo que ele havia vivido até ali valeu a pena. Ele se reconheceu como um bem-aventurado. Só mais um detalhe para finalizar. Quando ele desencarna, lembram da cena? Jesus vem em direção a ele, olhando triste para Saulo, e ele primeiro fala, Senhor, não lhe imputes esse pecado. Abigail, desesperada, vem segurar o irmão. E ele então com muita força fala, minha irmã, com quem te deixarei? E ela responde o que ninguém queria ouvir, né? Esse é Saulo, meu noivo. E Estevão, que o Cristo os abençoe. Ser fiel a ele. Saulo deve ser bom, defendeu Moisés até o fim. E quando conhecer Jesus com o mesmo amor, servi-lo-á. E aí a gente lembra da última bem-aventurança, que não é a última virtude das bem-aventuranças, mas a grande promessa. Bem-aventurados sois vós, quando sofrer perseguição por amor ao meu nome, porque é de ti o meu reino. Naquele momento que ele desencarna, havia um coral no mundo espiritual aguardando ele. Sabem que música Emmanuel relata que aquele coral cantava? Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Aquele homem de fé, que guardou a fé, agindo e esperando como uma auréola divina, recebia do mundo espiritual, ao lado do Cristo, um coral que cantava para ele as bem-aventuranças. Que cada um de vocês também possam ser bem-aventurados. Que a gente possa saber que agir de acordo com o Evangelho e saber esperar, sermos pacientes no amor, sermos perseverantes na obra que abraçamos, isso também um dia nos fará sermos pessoas de fé, como Estevão foi. Muita paz a todos. É difícil falar sobre fé depois desses relatos, né? Porque sempre foi uma questão para mim, o que é que esses grandes espíritos têm que nós ainda não conseguimos acessar, né? E nós podemos falar aí de um conhecimento intelectual que a gente acessa. Nós podemos falar de vivências relacionais, mas tem um ponto
que eles estão aí a anos-luz de nós, que é o ponto da fé. Essa palavra deste tamaninho que nós temos dificuldade até de definir. O que é fé? A gente consegue explicar, a gente consegue exemplificar, a gente traz exemplos, a gente traz histórias. A gente tem toda uma narrativa que encanta o nosso coração. Mas o que é essa fé? Que força é essa que nos mobiliza, que mobiliza multidões, que nos traz aqui nessa noite, que nos faz estar alinhados a um objetivo, que nos faz estar mirando no horizonte? Que força é essa? E a minha abordagem, a ideia nessa noite era trazer algo um pouco mais conceitualizado para depois a gente chegar lá em Paulo. Porque Allan Kardec vem trazer para nós uma nova face da fé. Antes nós conhecíamos a fé como algo que estava muito ligado ao dogma. Fé é aquilo que nós precisamos ter. Mas como é que tem fé? A fé é adquirida? A fé nasce com a gente? A fé... Como é que a gente consegue ter acesso a isso? Então, Allan Kardec, na sua pedagogia muito bem trabalhada, a partir dos ensinamentos dos Espíritos, ele vai trazer a primeira face, que a gente vai olhar a fé como algo que tem várias faces, que elas não se anulam, porque às vezes a gente acha que a razão tem que anular a emoção, ou a emoção tem que anular a razão, mas na verdade a fé é um conceito de várias faces e que a gente consegue olhar a partir do agir e do esperar também, que não é só, a fé não é uma coisa só, ela é como se fosse esse diamante lapidado com diversas faces. E a primeira delas é a crença, talvez a face mais acessível para nós. E o que é uma crença? A crença é uma ideia. Se eu disser assim, eu acredito em Deus, isso é uma crença. Mas entre acreditar em Deus e ter fé em Deus, existe aí todo um caminho pela frente. Porque em termos de crença, em termos do ponto de vista religioso, como nos fala Allan Kardec, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm o seu artigo de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Então, quando nós falamos, por exemplo, eu sou espírita, eu acredito na imortalidade da alma, acredito que a alma permanece e reencarna em diferentes mundos para evoluir e chegar na sua proximidade com Deus, todas essas são crenças. Crenças que compartilhamos conjuntamente enquanto espíritas, certo? Mas Allan Kardec vem trazer uma nova face da fé. Vai dizer que essa crença pode ser raciocinada ou não. E aí que a gente entra na pergunta de número 355, que fazem a Emmanuel e está lá registrado em O Consolador, em que questionam Emmanuel: será fé acreditar sem raciocínio? E olha o que Emmanuel responde: acreditar é uma expressão da crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. Então, olha mesmo. Acreditar é a expressão da crença dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. Então, quando a gente bate no peito e diz eu sou espírita porque acredito na imortalidade da alma, e que a gente se acha às vezes até melhor porque nós temos acesso a todo esse conhecimento que nós temos e outras pessoas reencarnadas na Terra não têm, esse é só o embrião do que é ter fé. É só a ponta do iceberg, porque quando nós vivemos a vida e nos encontramos com determinadas pessoas, às vezes aquela
que nem sabe dos detalhes sobre a imortalidade da alma, tem mais fé do que eu, que estudo, que já li não sei quantos mil livros. Então a crença é essa parte da fé em que os valores se encontram embrionários. E aqui Allan Kardec traz também um outro ponto, ainda falando sobre a crença, porque aqui nós estamos falando sobre ideias, que a fé ela pode ser, que a fé espírita é a fé raciocinada. Isso sempre foi uma questão pessoal para mim, porque eu me perguntava, para mim, a fé sempre foi essa expressão do sentimento, da vivência, dessa experiência que nós temos com Deus, com a espiritualidade, dessa experiência em grupo. Mas Allan Kardec traz essa ideia de uma fé raciocinada. E para mim foi difícil quebrar a cabeça para entender o que é esse raciocinada. Porque já escutei também de alguns espíritas falando como se a fé fosse algo da ordem da razão, como se a fé fosse racional, como se a origem da fé fosse racional. Mas não fazia sentido para mim, porque se a razão fosse a base da fé, os primeiros povos que reencarnaram aqui na Terra, que ainda não tinham intelectualmente a razão tão desenvolvida, não conseguiriam criar os seus primeiros sistemas religiosos. E aí é que Emmanuel vem no livro Pensamento e Vida, no capítulo 6, e ele vai dizer: a fé é a força que nasce com a própria alma. Então a fé vem antes da crença. A crença vem com uma formulação, com uma ideia que a gente cria para compartilhar da fé. Mas a fé é força que nasce com a própria alma. E Allan Kardec nos traz essa ideia de uma fé raciocinada como uma fé que se permite questionar sobre suas próprias ideias. Então, para mim, nós podemos pensar como se fosse uma balança e que existem essas duas faces da fé: a face do sentimento e a face da razão. A face da razão é a face da ideia, em que, se alguém nos perguntar por que você acredita em Deus, eu consigo, através da lógica, como bem falou Allan Kardec, através de um raciocínio lógico de causa e efeito, entender que a causa do universo só deve ter um efeito inteligente, que é Deus. As pessoas podem me questionar sobre a minha fé. Mas quando existe uma fé que ela está desbalanceada e o sentimento toma conta e a razão não está ali, é o que Emmanuel fala na pergunta de 355 de O Consolador: nós ficamos presos pelos fantasmas dogmáticos. Então é uma fé que não pode ser questionada. Eu não posso perguntar o porquê eu acredito naquilo. Não posso perguntar o porquê na Idade Média o padre fazia a missa em latim. O questionamento não era permitido. O dogma era estabelecido. Aquela era a forma de fé. Então a gente tem uma fé desbalanceada. Uma fé em que a razão perde espaço para o sentimento. Mas ao mesmo tempo, o contrário também é verdadeiro. Se nós pensarmos numa fé excessivamente racional, nós perdemos uma parte importantíssima da fé, que é o sentimento. Então eu posso criar todas as teorias do mundo. Eu posso, com a lógica, chegar aos raciocínios mais complexos sobre a criação divina, mas se eu não sentir essa relação com Deus, a minha fé, ela tropeça. Tropeça nos fantasmas, não mais do dogmatismo, mas nos fantasmas da negação, como diz Emmanuel. E aqui eu quis trazer uma passagem que está lá em Gênesis, é uma passagem que eu não vou conseguir me aprofundar nos detalhes sobre ela, mas é uma passagem que é narrada sobre o chamado que Deus faz a Jacó. Jacó aí de descendência de Abraão, dos patriarcas do judaísmo,
E Abraão recebe aquele famoso chamado de Deus para ele deixar a terra dele, para ele deixar a parentela e ir em busca dos caminhos de Deus. E Jacó, da mesma maneira que Abraão, recebe também um chamado. É nessa noite que ele tem aquele sonho com uma escada em espiral, que nós conhecemos simbolicamente pela escada de Jacó, em que os anjos subiam e desciam dos céus, e Deus faz um chamado. Deus faz um pedido para Jacó, muito parecido com o pedido que ele fez a Abraão, para que Jacó saísse da terra dele e fosse para o caminho que Deus iria direcioná-lo. Mas Jacó, na sua fé, coloca uma condição para Deus. Ele diz assim: se, e essa palavra aqui ela é muito importante para a gente pensar sobre a nossa fé. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, se Deus me der pão para comer e vestes para vestir, se eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será da casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te dá o dízimo. E quantas vezes nós não colocamos condições para a existência da nossa fé? Se Deus for comigo, se Deus me der comida, pão para comer, se Deus me proteger na viagem que eu faço, Deus fez tudo isso. Mas e se Deus não fizesse? Será que Jacó não teria questionado a sua própria fé e o próprio cuidado que Deus tem na vida dele, porque Deus não cumpriu com as condições que ele tinha colocado para que a fé dele existisse? E a gente barganha com Deus muito, né? Então, muitas vezes, a nossa fé está fortalecida quando? Quando nossa vida está tranquila, quando o dinheiro está entrando na nossa conta bancária, quando a gente tem uma vida confortável. Mas quando chega o problema e o problema bate na nossa porta, a primeira coisa que a gente pergunta é: onde está Deus? Né? A gente diz: Deus, o Senhor não foi misericordioso comigo. Porque essa é a condição de uma fé ainda em vias de amadurecimento, que é a nossa, que é uma fé circunstancial. É uma fé que eu tenho que impor circunstâncias e dizer: se eu estou bem na vida, eu acredito na misericórdia de Deus. Mas se eu estou mal, eu começo a duvidar dela. E da mesma maneira, eu gostaria de trazer um outro exemplo de fé, que é um exemplo também muito clássico na história dos evangelhos, que é o exemplo de Tomé, né, que João narra no capítulo 20, dos versículos 24 ao 28. E existe a mesma palavra que Jacó colocou quando recebeu o chamado de Deus: se. Então, parece que a nossa fé ela é sempre baseada nisso. Se acontecer, então será assim. Isso é sempre uma fé circunstancial. Então, já estava havendo aqui nessa cena o grande burburinho da ressurreição do Cristo. A mensagem já havia sido espalhada entre os discípulos, mas Tomé coloca uma condição. Ele não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. E ele diz: se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se eu não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão do seu lado, eu não crerei. Se acontecer, eu não crerei. Então nós construímos uma fé que fraqueja muito, porque é uma fé condicionada à circunstância. É uma fé que às vezes precisa de confirmações dos nossos sentidos. Então Tomé precisava tocar nas feridas de Jesus. Jacó precisava da confirmação do cuidado de Deus na vida dele.
Mas olha como isso é perigoso. Se a gente for pensar em termos de doutrina espírita, eu que não sou um médium ostensivo, que não vejo espíritos, que não ouço espíritos diretamente na mediunidade de clareaudiência ou de clarividência, se eu fosse basear a minha fé exclusivamente nos meus sentidos, eu não era espírita. Por isso que 8 dias depois, quando Tomé se encontra com Jesus, ele faz uma admoestação, ele dá uma chegada em Tomé e ele diz assim: porque viste, creste. Mas felizes os que não viram e creram. Então, quando nós temos essa fé que está desbalanceada, em que a gente coloca apenas a razão como o único crivo da fé, ou isso que passa pelos nossos sentimentos, então eu preciso ouvir, eu preciso sentir na pele, eu preciso presenciar para que a minha fé aconteça, é uma fé que ainda não, é uma fé que vacila, é uma fé que tropeça. Mas ao mesmo tempo que eu tenho essa fé em que eu sinto, mas que eu não raciocino sobre ela, é também uma fé que tropeça, porque é uma fé que não permite questionamentos. É uma fé que não permite ser questionada. Então, aqui a gente chega no terceiro exemplo de fé. Então, nós analisamos um chamado, que foi o chamado de Deus para Jacó. Nós analisamos brevemente a passagem em que Tomé exige que ele toque nas chagas de Jesus para reconhecer que Jesus havia ressuscitado. E nós temos aí um terceiro tipo de fé. Então, Paulo na história era esse homem muito ciente, e mergulhado, tanto em termos de sentimento quanto de razão, na lei mosaica, na Torá, nos costumes dos judeus. E Paulo recebe um outro chamado. Nas portas de Damasco, nessa cena que acredito que já foi repetida diversas vezes, que vocês já escutaram relatos muito melhores do que os meus dessa cena, Paulo não coloca nenhuma condição para o chamado de Jesus. Ele nos diz assim: Senhor, se tu me deixar chegar bem em Damasco, aí eu crerei em ti e a minha fé estará condicionada a isso. Ou se tu deixares eu voltar para o meu destino inicial. Ele não colocou nenhuma condição, nenhuma. Diante da experiência que Paulo teve, ele só fez um questionamento, que foi: Senhor, o que queres que eu faça? Esse foi o questionamento de Paulo. Colocar a sua vontade ajoelhada à vontade de Deus para a vida dele. E essa é a outra face da fé. Porque nós falamos de uma fé que é firme nas ideias, nós falamos de uma fé que é firme no sentimento, mas nós não dissemos que sentimento é esse ligado à fé. E é assim que um espírito que não se identifica, em Paris, no ano de 1863, no último tópico, no último item do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que a fé é um sentimento de confiança. Não é um sentimento qualquer, é um sentimento de confiança. E nós somos criados para desconfiar. Não é isso que os nossos pais nos ensinam? Que nós precisamos estar sempre atentos, porque o mundo é um lugar muito perigoso, que as pessoas são perigosas, que a gente pode cair em armadilhas do sentimento, das relações, de situações que as pessoas nos colocam.
E nós estamos vivendo sempre nesse movimento de alerta. Porque parece que a qualquer momento algum mal pode nos acontecer. E nós vivemos essa tensão de estar aqui na Terra. E é uma tensão que é muito fruto dessa dificuldade de nós nos entregarmos aos chamados de Deus. Porque as condições podem até ser circunstanciais. A gente precisa passar por situações específicas na nossa vida que nem sempre são agradáveis. Num planeta de provas e expiações, todo mundo já viveu ou vive uma situação desagradável. Não tem como escapar disso. Então a fome vem, o desespero de não saber resolver aquela determinada situação, o questionamento sobre para onde ir, o que fazer, que é muito fruto desse nosso desligamento do nosso propósito de vida, que é o nosso planejamento espiritual. Mas Paulo, ele faz um exercício através do sentimento, e olha que interessante a iluminação de Paulo. Porque a fé de Paulo é o perfeito equilíbrio entre razão e emoção, porque com os elementos lógicos ele consegue entender que Jesus é o Messias, mas não só pela lógica, mas principalmente pela experiência que ele teve com Jesus. Foi a experiência que fundamentou a fé de Paulo na missão que Jesus deu a ele. E às vezes nós acreditamos, e é uma crítica que eu me faço, e eu acho que eu faço também a nós espíritas, não ao espiritismo em si, de que às vezes nós acreditamos que sim, a fé é uma experiência muito pessoal, mas a fé também é essa experiência coletiva. E que a gente diz, né, que nós precisamos fortalecer a nossa fé, que nós precisamos ser fortes e ter uma fé forte para conseguir vencer os nossos problemas. E nós achamos que nós devemos fazer isso sozinhos. E Jesus foi o exemplo de que, com uma fé perfeita e um perfeito alinhamento do seu sentimento de confiança para com Deus, poderia ter difundido a sua mensagem sozinho. Com os poderes que ele tinha, enquanto o espírito mais evoluído que já pisou aqui na terra, ele não precisava de outras pessoas. Mas ele faz questão de mostrar que a fé não é só uma experiência individual, mas a fé é uma experiência compartilhada. Porque quando as minhas ideias tropeçam, eu tenho um amigo que me reergue. Quando o meu sentimento vacila, eu tenho alguém ao meu lado que está ali para dizer, mantém. Por isso que são tão importantes momentos como esse, porque são momentos em que nós fortalecemos e nós revivemos a nossa fé. Quando nós nos deparamos com pessoas que pensam junto com a gente, que estão dispostas a sentir as verdades de Deus junto de nós também. Para que a gente consiga em algum momento nos despregar dessa razão exacerbada que nos prende e nos trava, e que a gente consiga fazer essa experiência de nos entregar aos caminhos de Deus. E se entregar aos caminhos de Deus nessa fé não é ficar parado esperando as coisas acontecerem. É saber agir e saber esperar, como disse o nosso amigo. Ter fé não é ficar parado esperando as bênçãos cair do céu. Ter fé é trabalhar. E foi assim que Paulo reconheceu e atestou a sua fé quando ele questionou, quando ele fez a pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? O que é que tu tens para mim? O que é que tu me dizes para eu fazer? Qual é o trabalho que eu devo seguir? E a gente sempre associa essa experiência de fé como uma experiência inabalável, né? Então,
muitas vezes nós nos culpamos porque a nossa fé não é forte o suficiente ou porque a gente acha que ela não é forte o suficiente. E quantas vezes Paulo enfraqueceu e chegou alguém e deu um sustento para ele. Não é que a fé dele era fraca, mas na nossa condição humana nós precisamos nos sustentar mutuamente para, como Emmanuel diz na pergunta de número 354 de O Consolador, que a nossa fé ela vai evoluindo do eu creio, enquanto apenas uma afirmação intelectual e da razão, para o eu sei, para que em algum momento a gente consiga dizer: eu sei quais são os motivos pelos quais eu estou nesse caminho. Eu sei que, independente das circunstâncias, eu tenho um Deus que cuida de mim, independente das situações. Porque Paulo fez algo que tem um nome, acho que dá aí um seminário só sobre isso, que ele reafirmou a sua aliança com Deus. E se a gente pensar em ideia de aliança e num casamento nos moldes tradicionais, quais são os votos que nós fazemos? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. A gente já sabe que a morte não nos separa, né? Mas a gente tem dificuldade de assumir essa aliança com Deus, de saber que no silêncio Deus está presente, que na pobreza Deus está presente, que na tristeza Deus está presente, que na doença Deus está presente. E a gente sempre lembrar de questionar, porque é um exercício muito difícil, já que nós nos achamos os centros do universo e quando a nossa vida desmorona, um Deus nos acuda, mas de sempre nos questionar: Senhor, o que queres que eu faça? Para a gente migrar desse eu creio para o eu sei. Porque a fé que ainda não está madura, que é a fé ainda nossa em desenvolvimento, é uma fé que exige provas, é uma fé que exige testemunhos, é uma fé que exige milagres, é uma fé que exige visões. Mas a fé madura não faz barganha daquele se então. A fé madura questiona: Senhor, o que queres que eu faça? Muita paz a todos. Então agradecemos mais uma vez a Enio e a Rafael pelas exposições deste final de tarde. E agora abrimos para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Boa tarde, né? Restinho de tarde, boa tarde. Meu nome é Nalva. A minha pergunta é: Paulo era um descrente não totalmente de Deus, ele era descrente de Jesus. Desculpa. Não é que ele não era descrente, mas ele acreditava na lei de Moisés piamente, né? Que só aquela lei era provável para ele como doutor da lei. Quando ele conhece Jesus e que ele fica cego em Damasco e que Ananias é o que o cura, né? Era o homem que ele ia matar pessoalmente por ter na cabeça dele, por ter aliciado Abigail a acreditar em um Jesus tão poderoso. Essa paz que ele encontra dentro dele e essa fé que ele levou a pedir ao Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? Foi acreditada ou foi amada por ele mesmo? Bom, sim. Eu acredito que a fé, como qualquer virtude na vida da gente, ela é uma construção. Nesse momento em que Paulo fala: Senhor, que queres que eu faça? Muita gente acha que ele se converteu lá no caminho de Damasco com aquela grande luz. Ontem a gente mencionou aqui no estudo sobre as cartas de Paulo junto ao Altino, que na verdade, naquele momento ali, ele começava a sua jornada com um diferencial que ele ainda não carregava naquela alma que era leal, que era determinada dentro das crenças que ele tinha.
mas a partir daquele momento ele passa a ser iluminado pelo sentimento. Pelo sentimento. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel, por exemplo, nos fala que quando a gente quer usar a palavra ou quando a gente quer emitir um pensamento, basta querermos. Mas esse pensamento que vai até alguém, não é? Ele precisa estar embalado em algo. E geralmente essa embalagem é o que está no nosso coração. Então muitas vezes você vai ver uma pessoa que não é a mais fluente na fala, mas é a que mais toca o nosso coração. Muitas vezes vocês vão conhecer pessoas que não vão usar palavras, mas vai tocar o nosso coração, porque tem sentimento. Então a partir daquele momento, Paulo passa a colocar sentimento nos seus propósitos de vida. E esse sentimento maior que veio visitá-lo às portas de Damasco, Jesus, passou a ser seu grande guia. Então eu creio que Paulo, em verdade, ele construiu a fé. E aqui até um spoiler do nosso tema da palestra de encerramento amanhã, não é? Ele escreve 48 horas antes de morrer: combati o bom combate, venci a carreira, guardei a fé. Mas ele esperou uma vida inteira de exemplificação, de testemunho, para falar que ele havia guardado a fé. Então foi luta, foi esforço, não é? Ele perseverou até o fim, pegou sua cruz, foi fiel, perseverou, para no final da vida ele falar: tive fé, construí a fé, não é? Eu só queria pontuar uma questão, que foi até uma questão que nós discutimos com os jovens hoje mais cedo. Paulo, ele poderia ter morrido mergulhado na culpa. Né? Paulo iniciou o movimento de perseguição aos cristãos, perdeu a sua esposa num momento muito delicado, e ele poderia ter, se nós psicologicamente falando, ter se afundado nessa culpa de ter feito tudo isso. Nesse encontro com Jesus que ele questiona a Paulo por que Paulo o perseguia, Paulo poderia ter dado inúmeras outras respostas e vivido uma vida de martírio interno por ele ter feito o que ele fez. Mas Paulo, ele escolheu um caminho duro, mas foi um caminho de superação da sua própria culpa e um caminho de transformação de um espírito que, se não fosse já um espírito maduro, talvez não tivesse conseguido fazer tudo o que ele fez numa existência só. A gente tem relatos aí dos espíritos trazidos por André Luiz, que passam 300, 400, 500 anos em culpa, em culpabilização, porque não conseguiram visualizar novas possibilidades de ação para a sua vida. Então esse é um processo que mostra a maturidade espiritual de Paulo. E ele precisou apenas desse pequeno ajuste para que ele conseguisse fazer essa escolha, porque foi uma escolha que não foi uma escolha abandonada, e que ele foi abandonado à própria sorte. Foi uma escolha em que ele sentiu que Jesus estava do lado dele. E assim, com Cristo do lado dele, ele poderia continuar, porque sozinho ele poderia ter feito esse mergulho na culpa, como muitas vezes nós fazemos, né? Com coisas às vezes aparentemente menores do que o que Paulo fez, mas que nós fazemos isso. Então isso denota essa força moral que Paulo já tinha e que precisou apenas desse ajuste aí no seu caminho para que ele conseguisse finalizar a sua missão aqui na Terra. Obrigada. Mais alguém? Alguém? Deixa eu ver. Não? Então vou voltar para cá. Agradecemos mais uma vez a Rafael e a Enio pelas colocações, pelas explicações, por nos tocar o coração com os ensinamentos aqui colocados. É sempre uma grande alegria ouvir sobre o Mestre Jesus, sobre os ensinamentos dos seus discípulos, né? Então a gente só tem que agradecer de todo o coração. E para encerrarmos as atividades desta tarde,
Informamos que à noite, às 20 horas, aqui no Auditório Chico Xavier, teremos palestra com Álvaro Mordecai, com o tema Novo Testamento e Espiritismo. E lá no outro auditório Emmanuel, teremos a palestra de Serza Said, 160 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, agradecemos mais uma vez a presença de todos e nos encontraremos novamente à noite. Obrigada.